Olha, que cuidar da saúde é importante, a gente sabe. Mas até que ponto? Quando que chega o ponto que a gente passou do ponto, que a gente tá bitolado demais, que a gente tá sendo insalubre de tanto que a gente tá tentando ser saudável? Quando que para de ser saudável buscar ser saudável? Tem aquela frase, né? Tudo em moderação. Só que também tem a extensão dessa frase, que é tudo em moderação, até moderação. O que isso quer dizer? De certa forma, tá sugerindo que às vezes você deveria ser extremo, que você não deveria ter moderação. Só que não deveria ter moderação para que lado? Você deveria ser extremamente liberal e fazer o que você quiser e ter todos os prazeres da vida, ou você deveria não ser moderado e ser extremamente restrito, fazer as coisas certas, ser extremamente saudável. Fica ambíguo. E se você vai para o discurso social, para o discurso público, também não vai ser ambíguo. Você vai falar para um amigo seu, comecei a treinar 5 vezes por semana. Ele vai falar, nossa, para de ser tão bitolado, vai curtir a vida. Você vai falar para outra pessoa, a pessoa vai falar assim, pô, mas 5 vezes por semana é pouco, você podia fazer mais, você podia fazer isso. Completamente ambíguo. Até os profissionais da saúde. As opiniões vão divergir muito. Vão ter profissionais da saúde que, dependendo da sua área específica, vão ter um viés específico, no qual na nutrição é muito importante você focar, no resto é mais tranquilo. Ou a saúde da pele, a saúde da boca é mais importante, a saúde intestinal, cada um vai ter a sua opinião. E o que é saudável e o que não é, cria-se um limite muito difícil de você discernir. Então, para a gente ter uma discussão útil sobre isso, sobre o que é saúde, a gente precisa partir de alguma definição de saúde. Muitas definições de saúde começam com você não padecer de nenhuma doença, de nenhuma enfermidade, você não estar doente. Tá, beleza, isso é ter saúde, mas não é só isso, né? Claramente não é só isso. E aí tem uma definição mais elaborada da OMS, que é você ter bem-estar completo no nível físico, social e mental. E é aí que o negócio começa a complicar. Porque, beleza, não é só físico, agora é mental e social também. E eu concordo com isso, mas complica. Porque se na sua tentativa de ter um bem-estar físico, você está comprometendo o seu social, já não é mais completo. E se na sua tentativa de ter um bem-estar social, você compromete o seu mental, também não é completo. Isso é muito padrão. Imagina, você está querendo melhorar a sua saúde física não consumindo álcool. Aí você não vai no bar com seus amigos porque lá vai ter álcool. Então você está comprometendo um pelo outro. Da mesma forma, você está tentando restabelecer conexões com a sua família para ter um bem-estar social e tal, só que isso pesa para você emocionalmente. Então você está comprometendo a sua saúde mental para ter saúde social. É bem complicado mesmo. E se a gente for simplificar, tá? Se a gente for falar só do físico, por exemplo, o que seria o bem-estar completo físico? O que seria a saúde perfeita física? Se os seus exames estão um pouco fora, seus triglicéridos estão um pouco altos, seu colesterol está um pouco alto, ou você está com alguma dor no joelho, ou você tem algum encurtamento, alguma frouxidão ligamentar, pronto, já você não está mais fisicamente saudável 100%. Como que a gente estabelece esse limite? Como que a gente cria essa definição para nós mesmos, para a gente poder agir e não ficar só pensando sobre isso? Então, considerando tudo isso, será que é possível ter uma saúde perfeita? Será que é possível a gente almejar ter uma saúde impecável? Na minha opinião, não. Não é possível. Então é aí que a gente tem que trabalhar dentro de um universo limitado. E a gente faz isso com muitas coisas. A nossa compreensão sobre ciência, biologia, até física mesmo, ela é limitada e a gente funciona bem, a gente progride, a gente avança, não tem problema. Só que como se trata de bastante comportamento, você cuidar da sua saúde envolve comportamento, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Porque essa limitação do que é ter uma saúde perfeita nos leva, às vezes, a fazer umas acrobacias mentais meio perigosas. Porque a gente sabe, cuidar da saúde não é legal sempre. Às vezes é legal, mas a maioria das vezes, você ir no dentista, você ter que treinar de manhã cedo, você não consumir álcool, você ter que comer vegetais, você fazer essas coisas, não são legais. E é aí que entra esse perigo, porque a gente pode usar do fato que a gente sabe que é impossível ser perfeito para nos dar desculpas para não tentar ser bom, para não tentar melhorar. E é aí que entra o primeiro princípio que eu quero falar aqui com vocês sobre como pensar ter uma boa saúde, que é discernimento. Imagina que você está no processo de emagrecimento, de perder peso, isso é importante para a sua saúde. E o seu grupo de amigos normalmente vai para o bar umas 2 ou 3 vezes por semana. Esse é o local que vocês se encontram. Vocês vão para o bar, vocês vão lá para curtir, para trocar ideia, lá que vocês se encontram, são amigos há muito tempo. Você ir para o bar, você sabe que você vai estar se expondo a um ambiente que não é favorável para você melhorar a sua saúde física, porque você não vai conseguir perder peso indo 2 ou 3 vezes por semana no bar, comendo fritura e
tomando cerveja e ficando até tarde e não indo treinar no próximo dia, etc. E você poderia muito bem justificar você ir no bar como saúde social. Você vai, saúde social, preciso da minha saúde social, em detrimento da sua saúde física. Porque é uma escolha, eu preciso escolher, não posso ser tão bitolado, etc e tal. Só que nessa hora a gente precisa ter discernimento, porque é muito conveniente você falar: eu quero ir pro bar por causa da minha saúde social, para encontrar com meus amigos, é a única forma que eu consigo vê-los. Só que ao mesmo tempo você tá deixando de lado uma coisa que você sabe que é importante. E a saúde social não tá em você comer pastel, não tá em você tomar cerveja, não tá em você deixar de ir treinar no próximo dia porque você tá de ressaca. A saúde social tá em conversar, tá em estar com as pessoas, você interagir, você fortalecer esses laços de comunidade. E você não precisa necessariamente beber, você não precisa comer fritura, você pode sair jantar antes, você pode acordar cedo no próximo dia, você pode tomar cerveja sem álcool ou não tomar, e você vai ter que lidar com o desconforto de às vezes você falar para essas pessoas que, cara, você quer estar lá com eles, isso é importante, mas você tem outros objetivos também. Então, discernimento, isso é extremamente importante. Se você não souber separar essas coisas, você vai ter uma dificuldade imensa com essas acrobacias mentais que a gente naturalmente faz porque é conveniente, é dopaminérgico, você quer fazer tudo, você não quer se restringir. Só que tem uma outra questão. E quando você quer comer o pastel? E quando você quer comer a fritura? E quando você quer tomar cerveja? Porque são coisas diferentes. Aí você não está justificando com saúde social. Aí é uma questão de eu quero isso, eu gosto disso, é um prazer que eu gosto na minha vida. Pra gente não cometer outros tipos de erro, tem uma outra forma, porque esse negócio do equilíbrio, eu quero ter equilíbrio, eu preciso comer um pouco de fritura, um pouco de salada, um pouco de droga, um pouco de fruta. Vamos tomar cuidado também com o equilíbrio, porque a gente pode cair na armadilha da conveniência. Para isso, a gente precisa prestar atenção num outro aspecto extremamente negligenciado da nossa saúde, que é o estresse. Então agora eu quero provocar vocês um pouquinho a pensar com as próprias pernas. Por que o equilíbrio é importante? Isso é uma coisa que a gente tem como dado. Equilíbrio na vida é importante. Equilíbrio com as coisas que são saudáveis e não saudáveis é importante. Mas por quê? Você consegue responder por quê? Porque assim, objetivamente falando, se você não fumar, se você não beber nunca, se você não comer fritura jamais, um fast food, objetivamente falando, para a sua saúde é melhor. Só pensando assim, biologicamente, objetivamente, é melhor você não fazer isso. Mas a resposta de por que é importante ter esse equilíbrio é estresse. Estresse é uma característica da nossa saúde muito subvalorizada, na qual o estresse de você tentar ser perfeito nos seus atos em direção à saúde causa mais mal do que suas próprias imperfeições. O estresse de tentar ser perfeito te causa mais mal que as suas próprias imperfeições. E é por isso que muitas vezes não adianta só a gente tentar regular o nosso estresse de maneira saudável, porque existem muitas maneiras saudáveis de regular o estresse, mas não é sobre isso, porque simplesmente se controlar pode ser estressante. Você não comer aquele doce, você não beber com seus amigos, você não fazer aquele comportamento prazeroso que é não saudável para você é estressante. Então, às vezes você precisa equilibrar, porque o estresse está acumulando até certo ponto que o estresse em si é o que não está sendo saudável. Quanto mais satisfação você tiver em fazer comportamentos saudáveis, melhor. Mas no ambiente que a gente vive, é meio que inevitável você ter vontade de fazer alguma coisa que não é saudável. Então você conseguir dar vazão, você conseguir descomprimir às vezes todo esse uso de força de vontade, autocontrole, restrição, pode ser bom para você. Só que para fazer isso da melhor forma, tenta fazer isso de uma maneira planejada e não de uma maneira impulsiva. Então, se você sabe que você gosta de comer besteira, gosta de comer fritura, pipoca de cinema, ou você gosta de tomar uma cerveja com seus amigos, ou você gosta de ir num rolê, às vezes, ficar até mais tarde, usar umas substâncias aí, sei lá. Faz isso de forma planejada, não de forma impulsiva, porque o planejamento garante que você vai estar conseguindo realçar uma circunstância, um contexto que você já gosta, com o fazer aquela coisa que não é tão saudável. Você conseguir realçar uma experiência, criar uma memória legal, realmente ter uma experiência completa daquilo. Se você faz de forma impulsiva, muitas vezes você pode se arrepender, você pode ter culpa, e isso não é legal, não é saudável mentalmente. Além disso, quando você estabelece um plano para você fazer alguma coisa
que não é muito saudável, você consegue espaçar esses eventos mais, o que é o ideal. Porque toda vez que às vezes você tem uma vontade, eu tenho essa vontade e tal, por existir um momento no tempo onde você vai poder fazer aquilo que você planejou, seja uma viagem, um fim de semana, um evento especial, só o fato daquilo estar ali no futuro já baixa a sua ansiedade e você não percebe aquela restrição como uma restrição infinita, mas uma restrição que tem um momento para acabar porque você vai poder fazer aquilo. A gente chama isso dentro do Neurofood de indulgência planejada. Só cuidado para não ficar se sabotando e ficar cada vez mais encolhendo a sua zona de conforto. Porque para você ser saudável de uma maneira prática no seu dia, considerando que é impossível ser perfeitamente saudável, se você quer se tornar uma pessoa mais saudável, uma coisa que você tem que fazer é cuidar da sua zona de conforto. Zona de conforto é um assunto complicado. Na minha opinião, porque ele sempre foi tratado de uma maneira errada. Quando você vai falar de zona de conforto para uma pessoa que nunca esteve numa zona de conforto, nunca teve uma vida confortável, é claro que isso vai dar raiva. E eu entendo completamente, porque o diálogo sempre foi, você precisa sair da sua zona de conforto. Só que se a pessoa nunca esteve na zona de conforto, como é que você vai falar sobre isso? E essa ideia de só você sair da sua zona de conforto, ela é muito rasa. Você sai da zona de conforto e aí? Você fica numa zona de desconforto, você fica estressado, você fica passando perrengue. Pra quê? Não, porque daí você cresce. Sim, então tem um assunto depois, tem uma razão do porquê sair da zona de conforto. Não é só pra você ficar desconfortável, tem uma razão por trás. Por isso que quando eu falo sobre zona de conforto, eu não quero que a pessoa fique fora da zona de conforto o tempo inteiro. Eu quero que a zona de conforto se expanda para que mais coisas comecem a fazer parte da sua zona de conforto. Eu gosto dessa ideia de pensar em termos de expandir a sua zona de conforto, para que aquelas coisas sobre cuidado da sua saúde que não são confortáveis para vocês hoje, virem confortáveis em algum momento. Não que você sempre fique fora da zona de conforto para ser saudável, não, mas para que as coisas que são fundamentais para sua saúde eventualmente façam parte da zona de conforto. E isso comece a integrar na sua personalidade, na sua rotina de forma natural. Você se exercitar, você comer direito, você dormir bem, você consumir menos álcool, menos drogas, você saber ter... Olha uma borboleta. Você saber ter relações saudáveis, você ter um grupo social que te apoia, etc. Tudo isso é muito importante. É importante que esteja dentro da zona de conforto. Não que você sempre tenha que estar lá fora. Mas a questão é a seguinte. O problema é que a sua zona de conforto, ela tá sempre encolhendo. Se você não faz nada, não faz nenhum esforço para mudar o que você tá fazendo hoje, a sua zona de conforto vai sempre encolher. As coisas que antes eram fáceis para você começam a ficar difíceis, você começa a ficar acomodado, você começa a ficar dopamimado. Por isso que, de vez em quando, sim, você tem que sair da zona de conforto para poder dar uma expandida, dar uma explorada fora daquilo que você considera confortável, porque só assim a sua zona de conforto vai expandir. Só que não precisa ser uma loucura, sabe? Você não precisa ir muito para fora, você não precisa sair lá longe da sua zona de conforto. Você pode ir aos poucos. Você pode ir dentro de um espaço que não seja pânico, que seja só desconforto e ficar nesse pequeno passo até que aquilo se transforme em confortável e aí dá um próximo passo. E se você só mantém aquilo, ele vai tender a encolher cada vez mais, porque a gente quer estar mais confortável e quanto mais restrita a nossa zona de conforto, mais coisas estão fora dela e mais você fica desconfortável. Vocês entendem essa lógica? Quanto mais confortável você fica, menor fica a sua zona de conforto e aí tem mais coisas que são desconfortáveis que você tem que fazer para ter boa saúde. Então, se você quer ter boa saúde, não adianta você ficar sempre confortável, porque eventualmente tudo que você precisa fazer, porque se você não cuida da saúde, uma hora você vai ter que cuidar da doença, vão estar muito desconfortáveis. Então é melhor se prevenir e ir aos poucos expandindo a sua zona de conforto. Bom, resumindo então, tudo que a gente falou até agora. É impossível ser perfeitamente saudável. Essa é a minha opinião. Não dá para você ser perfeitamente saudável, porque cada hora você coloca uma coisa, você tem que tirar outra, e não existe medida objetiva completa do que é uma saúde perfeita. Então, a gente deveria trabalhar num mundo que a nossa concepção do que é saudável e o que não é limitada. E tudo bem, porque existem maneiras de você construir saúde de forma inteligente, usando alguns conceitos. O que a gente falou aqui. Discernimento, para você não cair na tentação de fazer sempre o que é conveniente. Cuidar do seu estresse, que, na minha opinião, é um dos aspectos da saúde mais desvalorizados, lembrando que o estresse de tentar ser perfeito te faz mais mal que as suas próprias imperfeições, e expandir a sua zona de conforto, não viver fora dela, mas se aventurar para fora dela eventualmente, para que ela expanda e as coisas que são importantes para a sua saúde estejam dentro da sua zona de conforto. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam útil, deixa um like.
Se você concordou ou discordou de alguma coisa que eu falei nesse vídeo, deixa um comentário pra gente trocar uma ideia. Então por hoje é isso, time. Se cuidem de maneira inteligente e sem neura e lembrem-se, alimente sua mente.